E o livro dos Espíritos diz que a culpa é de quem? Sua. Não é melhor você desistir do espiritismo? Porque tomar comprinho de ferro é mais fácil, culpar o governo também, culpar a sua mãe, então todo mundo já faz isso. Culpa da minha mãe. Eu sou assim porque minha mãe era péssima. Se eu tivesse a mãe de fulaninha, minha vida era outra. Tem certeza? Porque se fosse o que te faltava, com certeza você era filha da fulaninha. Não é a história da reencarnação, da justiça divina, etc. Então, não é ser filha da fulaninha o que te falta para ser feliz. Então, o que é que te falta para ser feliz? Um esforço insignificante. Ok. Se o esforço é insignificante, ou seja, não é uma questão de esforço, é questão de quê, então? Mediante o esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Como é que é? Vontade. O que é vontade? Como assim vontade? Eu tenho vontade. Eu tenho vontade de melhorar de vida. Eu tenho vontade de emagrecer. Eu tenho vontade de melhorar minha saúde. Eu tenho muita vontade que meu filho melhore também. Eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa pela humanidade. Eu tenho muita vontade de... Tem mesmo? O que aconteceria se você realmente tivesse vontade de fazer qualquer uma dessas coisas? Você já teria feito. Porque vontade é uma decisão que você toma. A decisão de fazer algo. Por exemplo, levantar-se. Você toma a decisão. Ou você pode ficar sentada. E se eu ficar sentado, o que acontece? Nada. Como assim? Vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Eu já tenho a resposta. Vai ficar do mesmo jeito. Se você deixar como está para ver como vai ficar, o que você espera? Eu já afirmo para você, não precisa pesquisar mais. Vai ficar exatamente como está agora. Porque a mudança depende do quê? Do movimento de quem? Seu. Qualquer mudança de qualquer coisa depende do seu movimento. E o que é que te impede de se mover? Você mesma. Você precisa tomar a decisão de fazer isso. E no momento em que você tomar essa decisão, é automático. Você faz. Porque tudo que você faz, fez primeiro onde? No cérebro. Cada movimento que seus músculos fazem, fizeram primeiro onde? No cérebro. Então, ele não vai fazer um movimento involuntário. Se fizer, é epilepsia. E também tem tratamento. Então, cada movimento que você faz, fez primeiro onde? Então, todo o seu movimento veio de uma decisão que você tomou. E no momento que você tomou a decisão, você fez algo. Mas as consequências não foram boas. Por quê? Pensou a respeito do que estava fazendo? Não! Porque a segunda parte da história é: o que fazer para alcançar a felicidade? Pense no que está fazendo. Se você pensar tempo suficiente, o que acontece? Tem vontade. Com vontade você faz. E quando faz, muda. Não pode ser tão simples. Mas é. Então, de quem é a culpa da minha infelicidade? Da preguiça. É um demônio. É um demônio terrível de todo, acho que é o pior deles. Até porque é um demônio muito insidioso, porque ninguém considera um demônio. E isso que é o demônio. Lembra quando a igreja fala do demônio? Que o demônio seduz. O demônio engana. E a preguiça engana também. Você acha que é a depressão, você acha que é o ferro, você acha que é seu pai ou sua mãe, ou o governo ou a temperatura, quando quem é o seu problema? Você mesmo. Então, qualquer mudança depende de uma equação simples, né? Você tem que ter um objetivo. Você tem? Não, nunca pensei sobre... Se você não tem objetivo, vai aonde? Peraí, não entendi. Tem uma cena de Alice no País das Maravilhas que explica isso muito bem. A Alice caiu no buraco do coelho, lembra? Ela caiu no buraco do coelho. E num determinado momento do livro, ela está numa encruzilhada, onde tem vários caminhos diferentes. E ela fica: que caminho eu devo tomar? Qualquer um ficaria confuso, são vários deles. E aí ela vê um gato numa árvore. E ele pergunta: Senhor gato, qual caminho devo tomar? E o gato é gato, faz a pergunta importante: depende de onde você quer chegar.
É ou não é? Qual caminho você chega a pessoa, vem cá, qual caminho eu devo tomar? Para onde você quer ir? Como é que você vai tomar um caminho se você não sabe para onde está indo? Então, Alice pergunta ao gato, senhor gato, qual caminho devo tomar? E ele pergunta, depende de onde você quer chegar. Aí ela responde, não importa muito onde. E o gato dá a resposta perfeita. Então, não interessa o caminho. Se você não sabe para onde está indo, vai para qualquer lugar, tanto faz. Você sabe onde você quer ir? Não. Então não interessa. Não tem um caminho. Você não sabe o que quer. Agora, se você fizer uma escolha, qualquer que seja, escolhe algo. Faça algo. O que te impede? A preguiça. Esse demônio. Vamos exorcizar. Como é que a gente exorciza a preguiça? Aí eu cheguei à conclusão, depois de 4 anos pesquisando, a gente, para mudar qualquer coisa, qual é o primeiro passo? Admitir que existe um problema. A gente tem que admitir que a preguiça existe. Porque se a gente não admitir que a preguiça existe, a gente vai estar sempre esperando. Ele deveria, eu gostaria, ele parecia, e tudo que de ruim acontece na minha vida é porque ele deveria, ela parecia, eu gostaria, que não faz absolutamente nada. Então o tempo passa e você está no mesmo lugar onde você sempre esteve. Quantos anos se passaram da última vez que você parou a pensar sobre se está ou não satisfeito com sua vida? E o pior é que quando alguém te força a pensar sobre isso, um filme, um livro, uma pessoa, acontecem 2 coisas. Ou você chora ou mata essa pessoa. E quem é a pessoa que faz isso? Se você não acha que tem força suficiente para matá-la, você chora. Porque se você pudesse se livrar dessa pessoa que está lhe obrigando a pensar no que você não gostaria, que está te obrigando a pensar na sua própria vida, não é tão desagradável? Porque você poderia continuar culpando sua mãe. E é bom que as mães normalmente aceitam a culpa, né? Afinal, todo mundo acha isso mesmo, culpa é da mãe, sempre é da sua mãe, que é responsável você. E quando alguém se dá bem, é a mãe dele, que não é sua. E a gente está comparando o tempo todo. Então, primeiro passo. Existe na minha vida um demônio chamado preguiça? Esse demônio me impede de pensar. Esse demônio me impede de decidir. Esse demônio me impede de agir. O que posso fazer para livrar minha vida deste demônio? O demônio da preguiça. Primeiro, conjurá-lo. Como assim? Não é comprimido de ferro, não é temperatura, não é o governo. Onde o demônio está? Olha no espelho. Olha bem no olho. Porque não é assim, tem que olhar. Olha este demônio. Reconheça a sua existência. Eu me lembro uma vez, numa reunião mediúnica, um espírito se manifestou. Eu nunca esqueci. Foi muito impressionante. Como muitos espíritos que se manifestam, eles têm um nível de arrogância alta, porque era um obsessor, né? E ele dizia, eu sempre ganho. Aí a gente não fala, né? Mas pensa, se ganhar não estava aqui. Já que está aqui. Porque... E ele fala, eu sempre ganho. Nunca perdi, nem nunca perderei. Porque a minha técnica é infalível. Todos falam isso, certo? Com exceção dele, que realmente tinha razão. Como assim? Alguns usam a luxúria. Ela deu certo um bom tempo, mas hoje em dia o povo tem o maior medo. Porque todo mundo fala disso. É meio óbvio. A ganância. E ele falou dos pecados capitais, quase todos. Mas eu sempre ganho. Por quê? Porque ninguém resiste ao poder da inércia. E como a gente nunca pensa na inércia, né? Como assim a inércia é um problema? Porque a luxúria é um problema, não é um problema. A ira é um problema, a vaidade, o ciúme, a inveja. Agora, a inércia é um problema? Desde quando a inércia é um problema? Aí ele explicou. Ninguém resiste ao poder da inércia. Para
que sentar se você pode deitar? Tem toda a razão. Não, não? Para que ficar de pé se você pode sentar? E aí ele termina a frase. Vamos deixar como é que tá, para ver como é que fica. É tão mais fácil. Não dá trabalho nenhum você só ficar aí, sem fazer nada. E a gente se lamenta, né? Eu lamento tanto, meu casamento não vai bem, minha saúde não vai bem, meu trabalho não vai bem, minha carreira não vai bem, o país não vai bem, nada vai bem, né? Tem alguma coisa que vai bem na sua vida? Me diga uma única coisa que vai bem na sua vida. Pensa. Tem alguma coisa que está indo bem na sua vida? Por que ela está indo bem? Porque você está fazendo algo. Porque quando você não faz nada, não vai. Gente, é tão óbvio que a gente não presta atenção. É o óbvio ululante, né? É tão óbvio que você nunca para pensar. Que se não houver alguma coisa, não há movimento. Que o movimento depende de você fazer algo. Se você não faz nada, não há movimento. E sem movimento não há mudança. Para as coisas mudarem, você precisa fazer algo. E, sinceramente, o que realmente impede você de fazer esse algo? Não é uma pessoa. Não é uma entidade. Não é nenhuma das coisas que nós falamos. Porque todas essas dificuldades podem ser superadas com o estímulo correto. Qual é o estímulo? Querer. Fala sério, gente. Qual a dificuldade de você pegar uma fita de áudio e botar num aparelho de som? Nenhum. Todos os dias, 6 horas da manhã. Nenhum. E o que vai acontecer se você fizer? Você vai falar inglês, e espanhol, e alemão, e francês, o que você quiser. E olha só, você nem pode falar sobre a opressão da sociedade, porque você está vendo uma época extraordinária da democratização da informação, internet. Antigamente, você até podia dizer que a opressão podia ser uma causa, mas hoje... Ah, mas no passado foi. E daí? Não foi no passado? Ah, mas no passado, então é uma dívida histórica. E aí a culpa é de quem? Do governo. Da temperatura do... E você vai escolher. E você vai voltar. Se você não achar desculpa nessa encarnação, vai procurar na outra. E você sempre tem uma desculpa. Para quê? Para não fazer nada. E essa desculpa tem um nome. Qual? Preguiça. Então, depois de 4 anos de pesquisa, apesar de eu não achar nada na ciência falando da preguiça, eu cheguei à conclusão que a preguiça é o maior de todos os pecados capitais. Porque ela te impede de superar todos os outros. Se você vencer a preguiça, todos os outros são fáceis, porque requer um esforço muito insignificante. É só decidir. E o que é necessário para decidir? Quando você aprende em matemática, para você resolver um probleminha, lembra aquele probleminha? Vamos lá, quem tem o primeiro grau, levanta o braço. É um esforço muito grande? Então, o primeiro grau todo mundo tem, certo? Então, para resolver o probleminha que a tia passou para vocês, o que é necessário? Ler as instruções, né? E fazer o quê? Separar todos os componentes. E tomar as atitudes corretas. Ou você vai somar, ou vai subtrair. Você tem que descobrir primeiro do que estamos falando. Correto? Então, para você tomar uma decisão de qualquer tipo, o que é que você precisa fazer? Pensar. Quanto tempo? Tempo suficiente. Para quê? Para tomar uma decisão. E por que eu não tomo uma decisão? Porque você nunca para pensar. Mas a culpa não é do obsessor? Não. A culpa é de quem?
Ah, mas foi o obsessor que fez isso comigo. Não, ninguém faz isso com você. Livre-arbítrio é um patrimônio que você tem. Você pode usar ou não, assim como a inteligência. Ah, não, tem gente burra. Não. Qual a definição de espírito? Princípio inteligente do universo. Então, se você é um espírito, é inteligente. Ah, mas eu não pareço, porque não usa. Porque ela está aí. Mas como você tem livre-arbítrio, você não usa se não quiser. Então, todos têm inteligência. Você abriu mão da sua. Em nome do quê? Pensa, adequação, aceitação. Tem certeza que esse é o motivo? É que a culpa é da minha mãe. Vocês viram que a gente está sempre procurando o culpado? A gente pode fazer uma mudança nessa situação. Procura o responsável. Quem é o responsável? Se em vez de procurar o culpado, você procurar o responsável, só nessa mudança de substantivo, sua vida vai ficar diferente. Como assim? Toda vez que você procura um culpado, você acha alguém que merece castigo. E se você procura o responsável, alguém paga a conta. Simples assim. Quem é o responsável pela situação que você está vivendo? Acha o responsável e a conta está paga. Se você achar o culpado, só tem que achar o chicote apropriado. Não é isso que a gente faz o tempo todo quando a gente acha o culpado? Então, eu sou culpada. Aí você se entrega ao sofrimento porque é isso que você merece. Você se aproxima de pessoas que te fazem mal porque você só merece isso. Você entra num relacionamento vazio e autodestrutivo um atrás do outro porque você só merece isso. E aí a gente diz assim, ninguém me ama, ninguém me quer. Você já não se perguntou, talvez porque você seja chata? Gente, é ou não é um motivo plausível? Não é possível. Ninguém te ama, ninguém te quer. Por quê? Porque você é muito desagradável. Nem você gosta de pessoa chata, não é verdade? Então pensa nisso. Por que ninguém te ama, ninguém te quer? Como você fala? O que você diz para as pessoas? Como você se expressa? Porque não é possível que alguém que se expresse de maneira agradável, que tenha coisas boas para dizer, não tenha alguém que aprecie. Tem. Então, por que as coisas estão como estão? Faz a pergunta. Vamos lá. Hipoteticamente, não seria você a responsável? Tenta só para variar. A gente está tão acostumado a botar a culpa na mãe, no pai, no marido, de alguém. Tenta não pôr a culpa em ninguém. Tenta achar o responsável. Quem é o responsável? Essa pessoa que é o responsável é que vai ter conta. E que conta é essa? Trabalho. Meu pai trabalha. Eu trabalho também. Todo mundo trabalha. Não tem ninguém que não trabalhe. Se alguém disse que você não precisa trabalhar, mentiu. Porque a natureza trabalha. E você faz ou não faz parte da natureza? Ou você é um ser sobrenatural? Se você faz parte da natureza, faz parte de você trabalhar também. Então, tudo o que você quiser, você pode conseguir. Basta fazer o quê? Trabalhar. Mas para isso, você precisa exorcizar o demônio da preguiça. Esse terrível demônio desconhecido, que não está sendo devidamente respeitado, que não está sendo devidamente reconhecido, e justamente por isso tem esse poder todo. Porque uma coisa que vocês sempre já ouviram falar de exorcismo, de todos os filmes de monstro que vocês já viram, é que para você resolver a questão do mistério, você precisa expor o demônio, que uma vez que ele é exposto, o que acontece? Ele não consegue sobreviver à luz. Porque o maior inimigo dos demônios é o quê? A luz. E se você usar a luz da razão, o que acontece? O que acontece? Então é melhor não usar. Por quê? Porque eu prefiro pôr a culpa na minha mãe. Porque ela já morreu mesmo, então não vai reclamar. E aqueles que têm mãe viva? A mãe sempre acaba perdoando. Então é fácil.
E se sua mãe não perdoar? Então bota a culpa no governo, que também não tem problema. Todo mundo faz isso, não faz? Então a gente usa o apelo à maioria. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Porque o mal é o mal, mesmo que todo mundo faça. Assim como o bem é o bem, mesmo que ninguém faça. Você pode fingir o quanto quiser, tá? Mas no fundo, você sabe quem é o responsável. E no momento em que você responder quem é o responsável, sua vida já mudou. E o que significa isso? Programação neurolinguística. Não era o espiritismo? Também? Qual a diferença? Como assim qual a diferença? Programação neurolinguística é uma coisa, espiritismo é outra. Tem certeza? O que é espiritismo? Não é ver a realidade apesar das aparências e além das aparências? Neurolinguística também. É não mentir para si mesmo. Usar as palavras corretas para o que você realmente quer. Programação neurolinguística. Programação é o método que você usa. Neuro é o cérebro. E linguística é a representação do seu pensamento. Então, qual o segredo do universo dos coachings mais bem pagos do mundo? Você quer? Pense. Pense e faça. Não pode ser isso. Custa tanto dinheiro só falar isso. Pense e faça. Pense e faça. Mas não pode ser. Pense e faça. Por quê? Se você pensar e disser corretamente, acontece. Já pensou? Já tentou? Não. Então como é que você sabe que não funciona? Você não sabe. Porque para fazer, o que você precisa? De um esforço muito insignificante. O que vos falta é vencer a preguiça. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Agradecemos imensamente a presença da Nete Guimarães, Movimento Espírita de São Borja, trabalhando em fraternidade, e nós passaremos a seguir a um espaço de perguntas e respostas. Recentemente, veio à luz a publicação do resultado de um estudo que envolveu 17 milhões de dólares e que começou em 1938. Em 1938, eles pegaram os estudantes do segundo ano de Harvard e resolveram acompanhar estudantes até eles morrerem. Então, havia um número expressivo deles, envolveu uma quantidade enorme de pesquisadores, acompanhar até que todos morressem. O objetivo era analisar o comportamento e tentar chegar à conclusão o que o homem realmente precisa para ser feliz, ter um bem-estar físico, mental e espiritual.
Durante todos esses anos, eles iriam questionar a respeito da vida sexual, das escolhas, todos concordaram em participar. E foram 7 gerações de pesquisadores, né? Então foram se sucedendo. E o estudo só deveria ser publicado ao final, todos morrerem. Todos os participantes originais. Então, você teria todos eles acompanhando durante todos esses anos. E, quando eles morressem, poderia-se publicar o resultado disso. O Instituto de Pesquisa da Mente Saudável, capitaneado por Richard Davidson, chegou à conclusão que esse estudo deveria ser antecipado. Há ainda 19 dos participantes originais vivos, então não poderia se publicar o estudo. Dr. Davidson resolveu antecipar a publicação do resultado desse trabalho, apesar de ainda terem 19 vivos, para fazer frente a um resultado estarrecedor que foi realizado. Tá? Todos os índices sociais do mundo estão melhor. Como assim? Analfabetismo melhorou na maior parte dos países. Ou seja, a informação é mais acessível aos seres humanos. A longevidade, tá? A expectativa de vida tem aumentado sistematicamente. A distribuição de renda, a diminuição da fome, a diminuição da violência, tudo está melhor. Então, como assim está melhor? Vamos pegar 50 anos atrás. As coisas eram piores? O racismo era melhor há 50 anos? Não. Então, melhorou? Melhorou. Escolha qualquer coisa que você queira, houve uma melhora. Tá? Ah, mas a violência... Não, a violência diminuiu, gente. No ano 1000, eram 400 assassinatos por cada 1000 pessoas. Pensa bem. Quase a metade das pessoas eram assassinadas. Hoje não é assim, apesar do índice de violência ser grande. Houve uma diminuição expressiva. Vocês não saem da rua pensando que vai ser assassinada. Não era o que acontecia no século XII. Ou seja, toda a nossa vida está melhor. O conforto está melhor, a tecnologia, tudo está melhor. Só tem uma coisa que está piorando muito. A infelicidade. Eles fizeram um estudo e chegaram à conclusão que a infelicidade tem aumentado. Ou seja, diminui a doença, diminui a fome, diminui um monte de problemas, coisas ruins, mas nossa infelicidade só aumenta. E o pior, houve um aumento significativo da infelicidade entre crianças e jovens. Quando se analisa, por exemplo, a causa-mortes, a principal causa-morte de seres humanos hoje é acidente de trânsito. Tá? Então, é o que mais mata pessoas no mundo inteiro, o acidente de trânsito. Porém, ele tem diminuído. Nos últimos 50 anos, caiu 32%. Aí você tem a doença. A doença mais mortal de todos os tempos é diabetes. Não é mais. Diminuiu a diabetes. Uma série de coisas está diminuindo. Por que as coisas estão tão ruins? Por que essa infelicidade é tão grande? Então, de todos os índices que têm melhorado, só tem um que só aumentou, o suicídio. O suicídio tem aumentado. E há muitos anos atrás, quando eu falava, eu dizia que o suicídio estava em 5º lugar. Em primeiro era acidente de trânsito, em segundo a doença, aí tinha a guerra, aí tinha outros. Mas todos eles têm diminuído. Tudo, menos o suicídio. O suicídio tem aumentado. E eles diziam que em 2050 o suicídio seria a principal causa de morte. Não precisa esperar. Nós estamos em 2020, ele está em 2º lugar. Ou seja, mais um aninho, como ele está subindo, e o trânsito está diminuindo, vocês podem achar ruim, mas a lei seca tem funcionado. Uma série de normas tem diminuído a morte no trânsito, mas o suicídio aumenta. Como é que a gente faz para diminuir a morte no trânsito? Faz campanha, faz lei, faz blitz, faz um monte de coisa. Como é que a gente faz para diminuir o suicídio? Tem um problema. Quando a gente fala sobre o trânsito ou a violência, há um impacto na sociedade, né? Então, campanhas de esclarecimento são eficazes. Quando a gente investe nisso, é eficaz. Quando você fala do suicídio, ele aumenta. Cada vez que eles anunciavam no Rio de Janeiro que alguém pulou da ponte em Niterói, 7 pulavam no dia seguinte. Toda vez que você fala que alguém pulou do metrô, não sei quantos pulam no dia seguinte. Então, o jornalismo chegou à conclusão que não pode falar sobre isso. Então, não sai no jornal. Então, o Rio de Janeiro tem metrô. Aparentemente, ninguém morre se jogando no metrô. Todo dia morre gente. Não sai no jornal. Nenhum jornal fala sobre isso.
Por quê? Porque se falar, aumenta. É como se fosse assim, é uma boa ideia, então eu vou fazer. Então, todas as palestras, campanhas a respeito do assunto têm um efeito contrário. Então, quando as autoridades resolvem falar para os jovens sobre isso, um monte se mata. Quando eles tentam fazer um filme sobre isso, aumenta. Quando tentam falar sobre... aumenta. Ou seja, o que a gente vai fazer, então, para diminuir o suicídio se não pode falar sobre isso? Não pode discursar, não pode fazer palestra, não pode falar nada sobre isso. Que o efeito é o contrário. Dr. Davidson chegou à conclusão que se a gente não pode falar sobre isso, porque o efeito é terrível, então a gente tem que procurar a causa. Por que alguém se mata? Por um motivo muito simples, não é para chamar a atenção. A pessoa se mata porque acha que assim vai fazer a dor parar. Se eu morrer, a infelicidade passa. Se eu morrer, a dor acaba. Ou seja, você se mata porque está infeliz. Quem está feliz não se mata. E se a infelicidade está aumentando dessa maneira, como a gente faz para diminuir o suicídio? Qual a causa dessa infelicidade? Então ele resolveu publicar o estudo. E o que eles descobriram acompanhando as pessoas da sua juventude até a morte? Por exemplo, haviam aqueles que não tinham dinheiro e ganharam, se formaram em Harvard, né, tiveram um bom sucesso. Aqueles que já tinham dinheiro, haviam várias situações, aqueles que eram saudáveis, que não eram tanto, que tiveram bons casamentos, que não tiveram, viram um monte de coisas. Tá? Qual a conclusão, depois de todos esses anos de estudo, de gastar todo esse dinheiro, qual a conclusão que os cientistas tiveram com respeito à felicidade? Que a felicidade e, com a felicidade, o bem-estar físico, mental e espiritual estão atrelados a quantas pessoas você se importa ao longo da sua vida. Não são quantas amaram você, e sim quantas você amou. Eles chegaram à conclusão que as pessoas que se preocupavam mais com outras pessoas, que amavam mais, eram mais felizes, mais saudáveis, em todos os sentidos. Então, não é quem se importa com você, é quem você se importa. Ou seja, qual é a causa da nossa infelicidade? Estão nos martelando sistematicamente que para ser feliz você precisa gozar tudo. Que, na verdade, o outro é um empecilho para a sua felicidade. Então, se você é mulher, quer ser feliz, se livre do marido e dos filhos, se livre das responsabilidades, se livre de tudo que te impede de ter prazer, e você será imensamente feliz. E tem feito, as pessoas têm feito. E qual o resultado? Você não precisa mais se casar, você não precisa de responsabilidade, você não precisa ter filhos, você não precisa de nada. Ou seja, hoje em dia ninguém vai te cobrar isso. Está feliz? Não. Por que não? Eu estou fazendo o que todo mundo disse para eu fazer, né? Múltiplos parceiros, quantos eu puder. E aí, ficou feliz? Não. Casar 1, 2, 10 vezes. E aí, ficou feliz? Não. O que está te faltando? Aí é que está. Um longo estudo, investindo muito, chegou à conclusão que para você ser feliz, você precisa amar as pessoas. Espera aí, isso não é uma música, né, do Legião Urbana? É. Mas não é só a música do Legião Urbana, está onde? No Evangelho. Mas está no Evangelho. Mas espera, é uma coisa muito antiga. É uma coisa muito velha, né? Quanto mais você ama, mais você o quê? A coisa é dando que se... Sim, então se você não amar as pessoas, o que acontece? Você não ama a si mesmo. E quando você não ama a si mesmo, o que você precisa fazer para parar a dor? Se você já tentou tudo. Drogas, bebida, sexo, irresponsabilidade, o que você quiser. Está tentando? Sim. E o que você conseguiu? Absolutamente nada. Então, matematicamente, a gente pode chegar à conclusão que, estatisticamente, isso que estão dizendo não é eficaz. Ou seja, que linguagem a gente está usando para falar isso? Religião, moral? Não. Matemática. E o que é matemática mesmo? Matemática não é uma coisa que você inventa.
matemática é fruto da observação. Do quê? Da realidade. Matemática é medir e comparar. Então, a gente pega isso e mede e compara. Maior, menor, igual. Então, quando você faz isso, tá? Especificamente, vendo essas pessoas em toda a sua vida, o que eles descobriram? O que é realmente necessário ser feliz. Quem está dizendo isso? A ciência. E eles têm fundamento? Tem fundamento. Fundamento estatístico? Tem estatístico. Tem um acompanhamento específico, metodológico? Sim, tudo isso. E o que a ciência está dizendo? Para você ser feliz, você precisa amar um número expressivo de pessoas. Quanto mais pessoas você ama, sem esperar nada em troca. Como assim? Não é o retorno, é você. A preocupação de fazer outras pessoas felizes. Quanto maior essa preocupação, mais feliz você é. Então, não é um esforço muito grande, é? Com a outra pergunta, o Livro dos Espíritos. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade Volo disse, conhece a ti mesmo, certo? Então, para você ser feliz, o que é ser feliz? Conseguir o que você precisa, que lhe dá satisfação, que te preenche, e impedir o mal, que seria tudo aquilo que tira você dessa condição. Você precisa conhecer a si mesmo. O que acontece quando você não se conhece? A mesma situação da Alice. Qual caminho eu devo seguir? Depende de onde você quer chegar. Não importa muito onde. Então, qualquer caminho serve. Bora comigo? Aí você vai. Por quê? Você não tem nada melhor para fazer? Então, o que é uma pessoa sugestionável? É a pessoa que não tem autocrítica. Por exemplo, com relação à hipnose. As pessoas são hipnotizáveis. Quanto mais hipnotizável você é, menos autocrítica você tem. Por quê? Por exemplo, se eu te der uma sugestão, a gente tem uma tendência muito grande de se defender tudo que vem de fora para dentro, né? Se eu disser para você, pare de fumar, você diz automaticamente, é fácil falar. Você não é eu, não é isso? Quer ver pagar minhas contas, a gente não faz isso o tempo todo. E responde. Ainda diz assim, se conselho fosse bom, a gente comprava. Agora, você está de dieta e tem vontade de comer um doce, o que acontece a maior parte das vezes? Você tem um segredo que não pode falar e escapa. E volta e meia acontece uma coisa assim. Por quê? Porque nós estamos muito preocupados com o que vem de fora para dentro, mas nunca paramos para pensar no que vem de dentro para fora. A gente automaticamente faz, não pensa a respeito do assunto. Por que estou fazendo isso? Você não pergunta, faz. Né? Você está de mau humor, por quê? Aconteceu alguma coisa? Não sei. Ele te fez, não sei. Você não pensa, você só reage. E usando essa brecha, não precisa ser espírito para fazer, né? Qualquer publicitário de sucesso faz. Como assim? É simples. A gente usa essa brecha e influencia você. Como assim? Vamos falar sério. Xuxa usa Monange? Então, por que funciona? Vem cá. Protex mata 99% dos germes. Se matasse, todo cirurgião usava Protex. Usa? Não, porque não mata germe nenhum. Fala sério. Mas funciona. Por quê? Você não pensa. Mata 99%. Por que você comprou? Porque mata 99% dos germes. Porque todo mundo diz, então é. Você para pensar sobre isso? Não. Então, o que é propaganda subliminar? Eu uso essas brechas e coloco no seu subconsciente uma mensagem. Pode ser alienígena mesmo. E ela funciona muito. Por quê? Vamos lá. Eu boto um filminho aqui, e lá no meio do filminho, beba Coca-Cola. Aí você termina o filme, não há vontade de tomar Coca-Cola? Você não bebe Coca-Cola há anos, mas não há vontade de tomar Coca-Cola? E o que você faz? Toma uma Coca-Cola. Mas eu continuo não gostando. Mas tomou. Tomou por quê? Porque estava com vontade.
Não, porque você é altamente influenciável. E quando é que eu não tomaria? Você pergunta, da onde está vindo isso? Eu nem gosto de Coca-Cola. Você pergunta? Por que eu estou fazendo isso? Eu gosto tanto de fulano, por que eu estou agredindo? Por que eu estou fazendo isso? Se você fizesse essa perguntinha, lembra? Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te mesmo. Faça a pergunta, por que você está fazendo isso? De onde está vindo isso? Aí não faz mais. Aí vai ficar muito difícil de influenciar. Por quê? Para onde você está indo? Para lá. Por quê? Porque é onde eu quero chegar. Quem te desvia do caminho? Ninguém. Nem espírito, nem propaganda, nem nada. Porque você sabe exatamente o que quer. Mas se você não sabe, qualquer caminho serve. Pode ser o meu? Pode. Deu para entender? Então é fácil influenciar? Não precisa nem morrer para fazer isso. Não precisa. Meia dúzia de palavras e as pessoas fazem o que quiserem. Se ela parar para pensar, né? Vi seu marido... pronto, acabei com o seu casamento. Ou não. Né? Ah, mas já há dúvida. Pergunta. Questiona. De onde veio isso? Será que é isso mesmo? Faça as perguntas. Porque para você conhecer alguém, o que você precisa? Qual o seu nome? De onde você veio? Você faz isso com você? Esse sentimento que você está sentindo vem de onde? Quando começou? Quando ele cresceu? Qual a causa? Se fizer, o que acontece? Desaparece. Se não for seu, desaparece. E se for seu, você conserta. Porque tudo requer o quê? Uma decisão. Parece que é o complemento da palestra, né? Mais uma vez, nós queremos agradecer a todos, a Luciane Martins, que está fazendo a interpretação em Libras, e gostaríamos de convidar a presidente da UME de São Borja, Mari Siqueira, para que faça a prece de encerramento. Antes da prece final, eu gostaria de salientar que nós temos na saída os CDs de palestra da Nete Guimarães e também CD de meta-hipnose. Para quem não conhece, vale a pena. Vamos, neste momento, nos colocar em prece, chamando para nós, neste momento, todas as energias benéficas que fazem parte deste ambiente. Vamos agradecer a espiritualidade presente, todos aqueles espíritos amigos que auxiliaram para que tudo transcorresse de forma harmoniosa e proveitosa. Pedimos a Jesus, o nosso Mestre amado, que abençoe a cada um de nós que aqui está. Abençoe os nossos amores, abençoe aquelas pessoas que não puderam aqui comparecer, abençoe todos aqueles que fazem parte dos nossos círculos de amizade, abençoando também os espíritos que aqui estão, necessitados também deste abraço e deste amor fraterno. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós e que possamos ter uma ótima noite. Que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigado, bom retorno.